Bom, nossa terceira aula, complementando os atendimentos multidisciplinares, eu vou mostrar alguns casos clínicos, né, que vão ter abordagem integrada com as outras áreas, pode ser com a pério, com a endodontia, junto com a dentística. E para iniciar, né, porque trauma, ele é uma aula clínica, então vocês vão ver muito mais imagens do que parte escrita. Então isso é importante também enfatizar nesse curso. É através das imagens que a gente vai estar detalhando melhor esses protocolos com os atendimentos. Então, quando eu tenho uma fratura e que tem envolvimento de fratura, coroa e raiz, é importante ter um profissional da periodontia para saber se eu vou manter ou não esse elemento dentário, né? E na maioria das vezes, a tomada de decisão é em manter o dente. Então eu posso, em algumas situações, fazer uma colagem, eu posso fazer um tracionamento desse dente, vai depender do quanto que houve de comprometimento do espaço biológico e o quanto que tem dessa raiz do elemento dentário aqui. Então aqui é um caso que teve aí a participação de um profissional da periodontia, o professor Renato Casarim, daqui da faculdade também, que ele fez uma reanatomização do elemento dentário, né? Então ele fez uma complementação, uma inspeção desse comprometimento do espaço biológico para iniciar a endodontia e a parte restauradora. Então primeiro eu preciso ver esse comprometimento do espaço biológico, então foi feito aí um retalho, né? O professor Renato, ele fez esse restabelecimento do espaço e encaminhou em seguida, né, aqui algumas imagens dessa parte cirúrgica. Então houve uma exposição desse elemento dentário, paciente jovem, paciente de 15, 16 anos, como diagnóstico, ele teve uma luxação extrusiva, então o dente estava deslocado, para ele ser 15 dias depois encaminhado para iniciar aí os testes de cavidade. Então aqui numa fase 1 mês depois, né, esse mesmo paciente foi restaurado e foi feito o tratamento endodôntico do dente que teve a luxação extrusiva, né? E o paciente ele vem acompanhando também o dente adjacente. Quando o paciente ele tem um histórico de trauma, o dente que foi mais acometido foi o elemento 11, mas é importante que durante a preservação ocorra a preservação do elemento 12, do 21 e do 22, porque a longo prazo esses dentes também podem ser comprometidos. Aqui um outro caso clínico, uma paciente de 7 ou 8 anos, teve um comprometimento pulpar, passou por um serviço municipal, né, um UBS, foi colocado ionômero, os dentes ainda estavam em erupção, paciente de 8 anos de idade, teve uma fratura. Inicialmente a gente classificou como uma subluxação. O dente ele respondia, ele não estava em fase de necrose, mas durante as preservações a gente verificou que o dente já teve uma paralisação das respostas positivas da polpa pulpar. E houve então um planejamento integrado da dentística, periodontia e endodontia. Então houve aqui um aumento de coroa clínica, né, para ter um acesso aí ao tratamento endodôntico. Aqui também foi o periodontista, ele deixou de uma forma acessível para isolar esse dente. Como era uma paciente jovem e com ápice incompleto, nós fizemos o protocolo com a pasta obturadora, que é com hidróxido de cálcio, gel e óxido de zinco. Nesse protocolo a gente manteve esse protocolo com a pasta por 1 ano e depois finalizou com um tratamento endodôntico convencional, que mostrando a importância
de frente aos traumas, pensando na dentística, né? Então a gente começou de uma forma com os acidentes mais graves e aqui com as injúrias de fratura. Então, quando eu tenho um paciente que nos procura, que tem algum histórico de trauma e que ocorre uma fratura, ou seja, ela de esmalte dentina com comprometimento de polpa ou não, é importante verificar esses elementos, né? A extensão desse trauma, a idade do paciente, se é um paciente jovem, se é um paciente adulto, a oclusão desses dentes, o grau de erupção, as condições emocionais, como que esse paciente chegou, né? Se ele está ansioso pelo tratamento, qual a expectativa desse paciente. É importante saber a expectativa até para saber se o cirurgião dentista está preparado para atender esse paciente, porque hoje existe aí uma demanda da sociedade, dos pacientes com exigências estéticas. Então é importante talvez fazer esse atendimento imediato e encaminhar para um especialista para uma reabilitação estética desses pacientes. Aqui alguns casos clínicos também de pacientes jovens que nos procuraram com fratura e no atendimento imediato, quando eu tenho um tipo de fratura, é importante verificar e ver a extensão para iniciar o processo, então, de restauração desses dentes. Aqui, mais uma vez, enfatizando, quem faz a parte de restauração definitiva dos nossos pacientes são os alunos da pós-graduação da área da dentística. No nosso serviço, a gente faz uma restauração provisória e depois encaminha ou para os cursos de especialização ou mesmo algum aluno da pós-graduação da dentística que vai finalizar o tratamento, né? Aqui um outro caso onde teve a fratura dos 3 elementos, paciente com prática de esporte, ele estava jogando basquete e ele teve um dente que teve uma avulsão e foi reimplantado, e aqui o elemento 11, 21 e 22 e 12 teve as fraturas. Nesse caso, como o paciente nos procurou de uma forma mais imediata, no mesmo dia, a gente fez então, como procedimento, a colagem desses fragmentos, que é o procedimento ideal, mas muitas vezes o paciente ou não encontra o fragmento, ou esse fragmento ele não está mais com condição para ser feito a colagem. Então aqui foi feito junto com os profissionais ali da área da dentística, foi feito um isolamento à distância, todo um preparo. A professora Vanessa, da área da dentística, ela vai estar enfatizando também uma aula só da restauração desses dentes, né, de dentes traumatizados. Ela que é a professora responsável por essa aula, que vai ser restauração de dentes traumatizados. Então aqui foi feita a colagem desses fragmentos nesse paciente. Aqui mostrando como que foi a técnica, né, também a gente não vai entrar em detalhe, né, mas fazendo toda a adaptação desse fragmento para ser colado. Aqui o antes, né, como o paciente chegou, aqui após a colagem, e depois da colagem o paciente então foi encaminhado para iniciar a parte endodôntica, considerando que o elemento 11 foi acometido de uma avulsão. Aqui um outro caso também do trauma, onde o paciente teve uma fratura e, como atendimento imediato, foi realizada a restauração também direta, né, também pela área da dentística, para um aluno da pós-graduação, fazendo todo o protocolo, né? Essa restauração ela não é feita no atendimento imediato, normalmente a gente faz toda a anamnese do paciente e é encaminhado um outro dia para fazer toda essa documentação da parte restauradora do paciente. Aqui o antes, né? E aqui a imagem após a restauração. Também um outro paciente que teve uma queda na escola, um paciente de 9 anos, ele nos procurou no mesmo dia, o dente foi restaurado. Inicialmente esse dente respondia de forma negativa, mas é um falso negativo. Não necessariamente esse dente precisou iniciar um tratamento endodôntico. Aqui um outro caso
onde o paciente de 7 anos de idade, também com atividades esportivas na escola, teve a fratura dos 2 incisivos. Esses dentes foram restaurados, porque esse é o tratamento imediato. Você verifica as fraturas, restaura e verifica se tem comprometimento também do ligamento periodontal, né? O dente pode estar com fratura, mas associado com algum tipo de luxação. Dentes com risogênese incompleta. Os dentes com risogênese incompleta, ele tem uma possibilidade de ter uma revascularização pulpar, né, um processo de reparo melhor do que um dente com ápice fechado. Então, a gente apenas fez o acompanhamento desse paciente. Aqui uma outra situação de um paciente jovem de 15 anos, ele apareceu no serviço do plantão da faculdade e inicialmente a gente verificou que tinha uma leve exposição pulpar, então foi realizado um tratamento de proteção pulpar, sem iniciar nenhum tratamento endodôntico. Então foi feito um tratamento expectante aqui com hidrocê, foi feita a colagem do fragmento e aqui uma radiografia mostrando com a colagem. Esse paciente depois ele foi encaminhado para o serviço de trauma para acompanhar os outros dentes adjacentes e para verificar também o prognóstico, né? Se esse dente ia ter a longo prazo uma alteração pulpar ou não. Que um paciente jovem também foi uma queda fazendo prática de skate. Skate também é um outro tipo de esporte que a gente tem aí uma procura bastante significativa de fratura. O paciente ele tinha uma presença de overjet. E lá no início da primeira aula eu mostrei, né, que o paciente que tem um overjet mais acentuado, ele tem uma predisposição de ter o 2º ou 3º trauma. Então, ele já tinha uma endodontia nesse dente. Nesse caso foi planejado aí a confecção de um pino de fibra e foi feito aí, né, um planejamento aí de uma coroa para esse paciente e também foi confeccionado um protetor bucal para esse paciente utilizar nas práticas esportivas e encaminhado também para a especialidade da ortodontia. Aqui esse quadro ele mostra um dado importante em relação ao prognóstico das fraturas coronárias. Quando eu tenho, por exemplo, uma trinca, qual que é a possibilidade de ter uma necrose ou uma reabsorção? A necrose dá até 3,5%. Então, mesmo numa trinca, pode acontecer de ter uma contaminação via tubos dentinários e a longo prazo acontecer uma necrose, que não é comum ter reabsorção. Já numa fratura de esmalte, eu posso ter uma calcificação, ter uma alteração e esse dente de 0,5% e uma necrose de até 1% e uma reabsorção numa porcentagem de 0,2%. Quando eu tenho já uma fratura de esmalte e dentina, que eu vou restaurar esse dente, foi classificado nesse trabalho como não foi apresentado calcificação e ter uma necrose quando tem envolvimento de esmalte e dentina de 6%. Então, aumenta a probabilidade de acontecer uma necrose quando eu tenho uma fratura de esmalte e dentina. E esmalte, dentina e polpa, eu posso ter ou uma pulpotomia, fazer o tratamento endodôntico, em quase 100% dos casos, ou uma pulpectomia, dependendo aí da idade e da formação radicular desse ápice. Então, é um quadro aqui relevante para a tomada de decisão ou para o prognóstico pulpar. Esse caso aqui a gente já mostrou na outra aula, né? Mas ele mostra o atendimento imediato e aqui o paciente já retornando com a restauração desses dentes. As fraturas radiculares. As fraturas radiculares, de novo, né? É importante enfatizar a importância do paciente nos procurar de forma imediata. É muito comum ter fratura radicular em jogadores de futebol. Cotoveladas, as quedas, e só num exame, às vezes, de rotina,
é que vai ser detectado essa fratura radicular. Então, a importância de complementar com as tomografias, né, que é um exame complementar, para verificar onde está localizada essa linha de fratura, realizar uma contenção, né, uma contenção flexível por 1 a 2 meses, né? Eu posso manter essa contenção por mais de 1 mês quando eu tenho uma fratura radicular. E a importância, se ocorrer uma necrose, fazer o tratamento até a linha de fratura, né? E eu vou acompanhar apenas esse fragmento apical. Aqui é um caso da professora Patrícia. A professora Patrícia Ferrari é uma endodontista muito conceituada aqui no estado de São Paulo. Trabalha com a parte de reabsorção, né? É um dos grandes nomes na parte de reabsorção, atende bastante paciente de trauma, e ela que me cedeu gentilmente esse caso, que é um controle de 5 anos, onde o paciente procurou a professora Patrícia, foi feito então o tratamento até a linha de fratura. Aqui foi um controle de 1 mês, aqui um controle de 3 anos, então houve uma consolidação óssea aqui, né, um calo ósseo nessa região, o paciente aqui, né, já adulto, e aqui um controle de 5 anos. Então, sem nenhuma presença de lesão na área periapical e com a formação de um calo ósseo aqui, onde o resultado, né, do procedimento inicial ele foi satisfatório. Um outro tipo de protocolo são casos onde o paciente ele tem uma avulsão dentária e esse dente, ele não, na fase mais jovem, 7, 8 anos, por exemplo, esse paciente aqui é um paciente nosso do serviço, ele perdeu o elemento 21, não foi feito na época um mantedor de espaço, e quando o paciente voltou, o lateral estava já no lugar do elemento 21. Então, tem no livro do professor Andreasen, né, os pesquisadores Malgren, né, que é um casal, um é ortodontista, o outro endodontista, onde foi feito aí a reanatomização, né, desses dentes, né, no livro aí do capítulo do professor Andreasen. E aqui um outro caso, onde mostra a integração da dentística da prótese endodontia. Esse paciente, ele chegou para um atendimento numa clínica da especialidade de prótese, e na anamnese foi detectado então que o paciente tinha histórico de trauma antigo. Então, apresentando, como eu comentei nas aulas anteriores, escurecimento coronário do 11 e do 21. Então, foi encaminhado para um aluno da pós-graduação para fazer o tratamento endodôntico desses elementos. Aqui na prótese foi feito, então, toda a reabilitação com pino de fibra e a confecção das coroas, né? Então, aqui como o paciente chegou, como o paciente ficou, com a reabilitação protética e o tratamento e o retratamento endodôntico do paciente. Então, o paciente procurou não o serviço de trauma, mas procurou a parte de reabilitação, e pelo histórico prévio a gente verificou que o paciente tinha uma história de traumatismo dentário quando era criança. Aqui é um outro caso clínico que também foi cedido por um ex-aluno do serviço de trauma, o professor Tiago, que hoje é professor lá em Vitória, onde o paciente procurou também no curso de estética a queixa, né, pelo elemento aqui 11, foi feita então a remoção desse pino, né, desse pino metálico, feito o retratamento desse elemento para iniciar aí uma reabilitação para essa paciente. Então aqui mostrando a remoção do pino, os retratamentos, aqui a confecção, né, de um núcleo de pino de fibra e a confecção de um provisório para essa paciente. Então, mostrando que pacientes que procuram outras especialidades, na área da dentística, na prótese, eles podem sim, quando tem comprometimento dos dentes anteriores, ter históricos de trauma, e aí é importante que tenha uma integração para essa reabilitação
desses dentes traumatizados. Essa aqui é uma paciente que eu já mostrei anteriormente, na aula anterior, que foi uma paciente que nos procurou com 7, 8 anos e ela retornou, aqui mostrando a importância da preservação. Ela retornou 5 anos depois. A princípio, a equipe achou que era alguma intercorrência do tratamento endodôntico, mas na verdade o retorno foi devido à queixa estética. E aí essa paciente, então, ela foi encaminhada para a área da dentística também para fazer, aqui foi como ela chegou e como ela ficou, foi feito um pino de fibra e foi feito toda a reabilitação para essa paciente que estava mais ou menos com 13 anos na época. Aqui o final, como que a paciente ficou, porque era a queixa final dela. A parte de odontopediatria eu vou mostrar apenas alguns casos, o enfoque, a gente não vai ter aula específica de trauma na dentição decida, porque o serviço e o curso é focado em dentes permanentes, mas mostrando o contexto, da importância quando eu tenho um trauma na dentição decídua. A ortodontia no contexto do tratamento multidisciplinar também vai ter uma aula com o professor Júlio e o professor Eduardo, só mostrando a importância do tratamento ortodôntico quando o paciente ele é acometido de trauma, o que deve fazer, quais são os cuidados que precisa ter para uma movimentação ortodôntica no dente traumatizado. O professor Eduardo vai ter uma aula onde ele vai mostrar vários casos clínicos daqui também do nosso serviço com essa movimentação ortodôntica. Aqui mostrando casos mais recentes, de um paciente especial, onde esse dente intruiu, foi feito então um tracionamento aí ortodôntico para o dente e para a região. Foi um caso bem difícil devido à condição do próprio paciente, mas foi possível fazer o atendimento do paciente. Tem na literatura alguns casos onde mostra a associação da fratura coroa e raiz, que tem a necessidade também de fazer a extrusão ortodôntica. Eu comentei anteriormente de um caso que quando eu tenho uma fratura coroa e raiz, precisa verificar tanto a imagem radiográfica como a clínica para saber a tomada de decisão e a conduta mais correta, o tracionamento e o tratamento endodôntico. Ou, algumas vezes, até a exodontia do elemento dentário. Esse caso clínico, provavelmente o professor Júlio vai explorar melhor todo o passo a passo dessa paciente na aula, que vai abordar a ortodontia, mas mostrando aqui a importância da complementação da ortodontia com a endodontia. Então aqui a paciente teve um acidente automobilístico, procurou 9 meses o serviço e foi feito um tracionamento. O professor Júlio vai detalhar a confecção desse aparelho, que foi um aparelho com objetivo estético e funcional, para ter o tracionamento, para acontecer o tracionamento dessa raiz. Então, foi feito um aparelho de forma provisória, o tracionamento ortodôntico e a colocação da prótese definitiva e os tratamentos endodônticos. Aqui também esse caso eu vou mostrar sem mostrar a abordagem ortodôntica, mas mostrando aqui de novo a importância que quando é um paciente jovem que tem uma má oclusão, onde tem envolvimento endodôntico dependendo da injúria traumática e que muitas vezes o paciente ele precisa ser encaminhado para a ortodontia. E existe aí uma dúvida, do ortodontista, se ele pode movimentar, como deve movimentar. Muitos ortodontistas às vezes podem até não querer conduzir o caso, porque pode, dependendo de como vai ser feito essas forças, até ter uma perda precoce desses elementos dentários. Então tem que ter um conhecimento mais aprofundado desse ortodontista para fazer um tratamento integrado de um paciente que foi acometido de traumatismo dentário. Por isso que a gente vai ter aulas complementares com a visão do ortodontista para esses casos.
aqui de uma forma geral, né, o acompanhamento dessa paciente. Hoje essa paciente, ela está com 22 anos de idade, ela é jogadora de basquete em Americana, né, aqui quando foi o caso finalizado, com a reabsorção da raiz e a finalização do tratamento. Aqui o antes e aqui pós-tratamento ortodôntico. Aqui uma outra paciente também, que iniciou com a gente com 7 anos, até hoje ela está aqui no serviço de trauma, ela foi para a área do implante, né? Foi feita toda a reabilitação dessa paciente, tratamento também ortodôntico, né? A paciente, ela inicia na fase criança e fica aí até na fase adulta, né? Aqui, nesse caso, houve a perda desse dente, onde teve o reimplante, a coronectomia desse caso, onde ele vai ser também abordado. E aqui, para a gente finalizar, eu vou mostrar algumas imagens das sequelas clínicas e radiográficas. Vocês vão ter uma aula com a professora Aline também, uma aula que vai ser pontual, só para mostrar tanto a parte biológica como a parte das sequelas, né? Invariavelmente, o paciente acometido de trauma, mesmo no atendimento imediato, ele pode ter sequela ou chegar com essa sequela, né? Com os escurecimentos, por falta de tratamento ter as reabsorções, que pode levar às perdas, as reabsorções inflamatórias. Em casos em que não foi possível o reimplante, né? Principalmente em criança, fazer aí aparelhos removíveis, mantedores de espaço, né? Até essa criança chegar na idade que ela pode ser reabilitada com a parte de implante, porque a criança ela não pode ser reabilitada. Aqui são algumas imagens da minha dissertação de mestrado, que foi publicado no Dent Traumatology, onde que tem a equipe, né, que participou da banca, o professor Francisco, a professora Brenda e o professor também lá da Faculdade de Araras, que participou, onde foi coletado 100 dentes reimplantados, onde a gente mostra as sequelas clínicas com levantamento e as sequelas radiográficas. Sequela clínica, o que foi observado nesses 100 dentes reimplantados? Escurecimentos, infraposições e presença de fístulas. Nas imagens radiográficas, reabsorções, calcificações e reabsorções, dentes com reabsorções inflamatórias externas e dentes com atresias e dentes com calcificações. Então, essas são as sequelas mais predominantes em dentes avulsionados reimplantados e dentes também traumatizados. Aqui algumas imagens, né, fístulas, infraposições, reabsorções. No clareamento dentário, a gente pode propor durante um escurecimento a técnica do clareamento. A professora Vanessa vai enfatizar também o protocolo de clareamento para dentes traumatizados, né? Mais recentemente, numa técnica que a gente vai comentar numa próxima aula de protocolo de revascularização pulpar, pode ter o escurecimento e ter o protocolo do clareamento dentário, porque o paciente não pode ficar, né, com esse escurecimento aí coronário na região anterior. Aqui é um paciente, né, também que nos procurou, com uma queixa que já tinha procurado alguns profissionais e como ele tinha um dente extremamente atrésico, foi feito com microscopia, foi feita a endodontia e depois iniciou então um clareamento interno. Então aqui era como o paciente iniciou e aqui foi o final. Então esteticamente houve uma melhora aí no clareamento sem precisar fazer a parte aí de uma faceta ou de uma lente de contato para o paciente, sem o desgaste dessa estrutura. Aqui um caso antigo aqui do serviço, paciente com queda de bicicleta, né? Ele nos procurou 2 dias depois, houve aí o tratamento endodôntico, com 5 anos depois, aqui já mostrando radiograficamente as reabsorções bem progressivas, aqui o dente já com a infraposição. Esse paciente na época, né,
no controle um adolescente, hoje ele é jogador na Alemanha. Recentemente ele voltou, quando ele volta para o Brasil, ele nos procura para fazer a preservação dos casos, né, que já está com implante. Aqui mostrando uma outra sequela, paciente jovem, avulsionou, não fez o procedimento, né, que é o protocolo, que a gente também vai enfatizar na aula de reimplante, e nessa conduta foi feita toda a remoção do dente, porque o dente tinha uma reabsorção progressiva, feito um mantedor de espaço, e depois acompanhando esse paciente até a fase adulta para a inserção, né, e o planejamento do implante. Paciente também jovem, protocolos que ainda de uma forma mais de imediata foi feita ou não foi feito, né, porque às vezes pode chegar no atendimento inicial e não fazer nenhuma conduta, porque o paciente não queixa de dor, e quando vem numa fase mais avançada, o dente invariavelmente ele tem a perda do elemento dentário na região anterior. Então aqui é um paciente jovem, né, que teve a perda aí de todos os elementos dentários porque não teve um procedimento imediato numa fase mais inicial. Aqui uma outra paciente mostrando que a importância de saber a conduta correta para o procedimento imediato. Então, a paciente de uma cidade vizinha, o dente foi reimplantado, em que a primeira visita foi 3 meses depois para o serviço de trauma, não tinha mais como fazer o tratamento endodôntico. Então, junto com a dentística e com a periodontia, foi planejado um aumento de coroa clínica de pré a pré, foi feita uma adesiva e, com 18 anos, a instalação aqui do implante. Aqui algumas imagens de reabsorções, né, onde foi feito o tratamento. Também paciente jovem, queda de bicicleta, foi feito um mantedor de espaço. Aqui é aquele mesmo paciente jovem que teve a perda dos dentes anteriores. Ele já chegou numa situação bem crítica para uma avaliação inicial. E a parte preventiva, nós vamos iniciar uma outra aula, né, que vai ser uma aula que não vai ser ministrada por mim, né, como coordenadora do curso, vai o professor Rodolfo, que é um aluno do doutorado, ele trabalha com essa parte de preventivos, de protetores bucais, então ele vai enfatizar os tipos de protetores, como se faz esses protetores bucais, até para a gente minimizar esses traumas. Então, o mais importante, fazer a prevenção, para que não aconteça esses traumas e chegue numa situação onde o paciente tem a perda dos elementos dentários. Então, numa próxima aula, né, que eu vou ministrar, vai ser sobre os protocolos e depois, em seguida, vão ter aí a complementação das outras aulas com os outros professores e também com a parte preventiva com os protetores bucais. Bom, para a gente finalizar, né, com o contexto dos traumatismos dentários, vou fazer algumas considerações finais, mostrando algumas imagens, né, e mostrando também a importância, desde a primeira aula até agora a terceira aula, mostrando alguns tipos de injúrias e de sequelas, onde eu tenho, né, vários tipos de injúrias, desde avulsão, fratura de esmalte, comprometimento coroa e raiz, sequelas clínicas, né, escurecimento e fístula. Então, o que é importante frente a esse contexto do padrão do paciente traumatizado? Primeira coisa como eu enfatizei na primeira aula, a importância do exame clínico e radiográfico. Só através do meu exame clínico e radiográfico detalhado, com exames complementares, é que eu vou chegar num diagnóstico preciso. Com esse diagnóstico preciso, eu vou fazer um atendimento de urgência, uma tomada de decisão mais precisa. Então, eu fecho o diagnóstico, eu faço um atendimento de urgência, que a gente vai entrar também na parte de protocolo. E, invariavelmente, como a gente finalizou, eu vou ter a presença das sequelas, né, como foi mostrado no último slide,
né, acompanhando esse prognóstico desse paciente e mostrando a importância do tratamento integrado, como eu comentei em vários casos clínicos, mostrando a área da cirurgia, a periodontia, a ortodontia e a dentística. Então, esse é o contexto, né, de um paciente com histórico de trauma. A importância da integração de todas as áreas para a gente conseguir fazer aí um planejamento de uma forma integrada para esse paciente. E finalizando, a importância cada vez mais, principalmente dos serviços de trauma, fazer campanhas, né, de educação e prevenção nas escolas, para os pacientes, mostrando a importância do tratamento interdisciplinar. Então, agradecer aí a todos pela participação. Aqui tem meu e-mail da Unicamp, que é ajsoares@unicamp.br, né? Que durante o curso vocês podem também mandar e-mail para complementar também alguma dúvida que teve durante a aula.